Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a diferença das crises, as crises que a gente teve no passado versus as crises que a gente tem atualmente no mundo de hoje. É importante a gente destacar que eu quero ter essa conversa com vocês baseado muito numa comparação que eu vi esses dias a respeito aí do quanto que o PIB caiu em algumas crises. E essa comparação ela é bem interessante porque ela mostra, eu vou até ler aqui para vocês para ficar de uma forma mais clara, ela mostra claramente como que o PIB não caiu tanto depois que a gente teve a grande crise lá de 1929. Então, a gente teve na crise de 1929 uma queda e aí, de acordo com essa fonte aqui, aí obviamente vai ter estudos que variam um pouquinho mais, um pouquinho menos, principalmente quando a gente pega PIB mundial e de muito tempo atrás, falando que caiu 17,6% aí o PIB. Depois a gente teve, após a Segunda Guerra, caiu 15,4%. Teve uma recessão de 1914, que foi um pouco antes, mas com uma queda de 6,7%. O pós-Primeira Guerra, com uma queda de 4,3%. E tivemos aí também o coronavírus, que é mais recente, né, com uma queda de 3,3%. O pânico de 1907, uma queda de 3%, então uma crise bem menor. E a crise de 2008, com uma queda aí de 2,9%. Eu vou me ater principalmente na crise de 1929 para a gente poder ter um racional do porquê que caiu tanto lá e agora outras crises dificilmente cairão tanto. Primeiro, vale a gente ressaltar aqui, mais uma vez, né, que não é um cálculo preciso, principalmente quando você pega lá atrás, e até nos dias de hoje uma queda mundial do PIB já não é tão preciso, porque a gente sabe que, de forma geral, se a gente pegar todos os países do mundo, a gente tem aí muito país que dá uma maquiada nos números, né, mas é uma estimativa e é o que a gente vai usar como base. Mas a gente tem que lembrar o primeiro que foi a queda de 1929. Né? Começou primeiro com a queda do preço das ações lá para 4 de setembro de 29. Começou a se tornar uma notícia mundial aquilo ali. A queda do mercado de ações aconteceu em 24 de outubro. Né? E aí foi a Quinta-feira Negra que foi conhecida. Então, entre 29 e 32 teve essa queda gigantesca do PIB. E aí é interessante a gente acompanhar que um efeito tão menor, né, em relação aos outros. Mas a gente tem algumas teorias do porquê isso. Então, o primeiro ponto que a gente gosta de lembrar é o seguinte, né, o Warren Buffett já fala, né, que quando a maré está baixa que a gente descobre que está nadando nu. Ou seja, quando a maré começou a cair ali, quando as coisas começaram a apertar, mostrou todo mundo ali que estava muito alavancado, com muito problema, né? E aí, efetivamente, as coisas desandaram, né? Então, todo mundo achou que estava todo mundo ali tranquilo, mas não estava. Então, esse foi um grande problema. Então, a gente tem aí uma questão, né, quando a gente pega cada linha de pensamento de economista vai falar de uma forma, a gente tem os economistas keynesianos, que falam que é uma questão que a perda foi generalizada como uma de confiança, né, e aí levou a um subconsumo, que é um ponto importante, eu concordo com isso. A gente tem os monetaristas, né, que a gente pega aí Milton Friedman, Anna Schwarzman, que acreditavam que a Grande Depressão começou com uma recessão comum, normal, igual sempre tem, sempre vai ter, mas que aí teve grandes erros políticos das autoridades monetárias, né, e a gente está falando principalmente do Fed. E aí, obviamente, a gente tem um desencadeado para o mundo inteiro aí da questão lá dos Estados Unidos, né, que causaram aí um recolhimento da oferta monetária, que aí efetivamente destruiu a economia como um todo. E a gente tem a escola austríaca, né, a gente fez até um vídeo aí falando um pouco sobre isso aí, né, então é interessante a gente voltar, né, do Mises, e pegar e volta uns 2 ou 3 episódios aí, vocês vão ver aí o que eu falei da escola austríaca do Mises, né, que é a teoria, que é da linha do Mises, né? Mas ela sustenta uma ocorrência de uma recessão, essa escola austríaca,
teria começado com o crash da Bolsa, né, que foi efetivamente lá que eu falei da queda lá em 4 de setembro, começou lá em 4 de setembro, e aí foi agravado pelas políticas intervencionistas na economia e má gestão aí das autoridades e tudo mais. Então você vê que todos eles, de alguma forma, entram em comum de uma modo ou de outro. Eu estou baseando isso tudo num artigo, vou deixar aqui o link para vocês, caso vocês queiram. Aí eu achei o artigo bem interessante, da UFF, né? Então vale a pena dar uma olhada lá. Mas, de forma geral, quando a gente vai olhando tudo que aconteceu, a gente vai entendendo as políticas feitas versus essas linhas de raciocínio. Então, o presidente Hoover, né, foi um grande promotor ali de políticas sindicais, de ganhos elevados de salário, de unificação salarial do mesmo setor laboral. Então, ele fez um trabalho muito grande em cima disso. E aí as union wages, né, então os salários sindicais, né, vamos falar assim, cresceram mais de 40% na década de 20, né, antes aí da crise, em comparação a 6% anteriores, ou seja, começou a crescer muito mais forte que deveria. Então, colocando isso aí como um dos fatores. A gente teve também trava de preço por conta disso, né, então a gente já viu aí que não dá certo tabelar preço, e quando a gente tabela preço, a gente complica na questão da oferta e da demanda. Então, a gente teve uma questão também, que a gente teve a taxa de juros, logo antes da crise, subiu ela muito rapidamente, ela subiu mais de 43%, né, que ela saiu de 2 e pouquinho para 5 alguma coisa, e em três meses, né, e quando a gente acontece essa mudança, e o mercado não esperava essa mudança, ou seja, mostra uma falta de comunicação com o mercado, que hoje em dia a gente já vê que foi sanado, a gente tem o mundo inteiro aí acompanhando o Fed e também aqui o Copom, né, trazendo aqui para o Brasil, e as comunicações cada vez mais claras, cada vez mais diretas, os bancos centrais cada vez mais independentes também, o que é bem positivo, e isso aí ajuda na comunicação do mercado, então o mercado consegue se preparar, o mercado inclusive dá os sinais para o Fed, para o Copom, né, para os demais bancos centrais tomarem as decisões. Então começa a ficar uma coisa mais alinhada. A gente vê, por exemplo, o Copom tinha falado muito em 2 reuniões, ou seja, dando sinais de um período mais longo. Então isso aí ajuda o mercado a se prever, a se preparar. A gente teve uma questão aí também, que aí o Keynes argumentava, né, que foi o governo federal gastou muito dinheiro ele tinha que ter gastado muito dinheiro, na verdade, para poder recuperar a economia, mas não foi bem o que fez, tinha que ter reduzido impostos, né? Então, se a gente pega na crise do coronavírus, isso aconteceu bastante, mas o governo acabou gastando dinheiro e transferindo dinheiro para a população. A partir do momento que você transfere dinheiro para a população compra. Isso aí levou a inflações, é verdade, mas a gente não levou uma recessão. E recessão é pior do que inflação, né? A gente já falou sobre isso. Como todo mundo foi comprando, recebendo dinheiro e gastando, a gente gera uma inflação, a demanda continua aquecida. A gente teve um grande problema na crise do coronavírus, que foi a parada dos meios de produção por conta dos isolamentos. Isso aí no mundo inteiro, em alguns lugares mais, outros menos. Mas como você teve ali o dinheiro sendo transferido para as pontas, isso ali ajudou, e você teve muitas reduções de impostos. Aqui no Brasil a gente teve muita redução de impostos em alguns setores específicos. Aliado a isso, a gente teve 2 pontos. Primeiro, na hora que começa a crise, se a gente pegar aqui o Banco Central Brasileiro, e que foi eleito um dos melhores do mundo, ele começa a crise baixando a taxa de juros excessivamente, né, chegando a 2%, eu até acho que foi muito essa queda, e na sequência ele acaba tendo que subir e sobe rapidamente também, mas, que nem eu disse, de forma muito alinhada com o mercado esperava isso, então isso reduz a crise consideravelmente, com uma queda também não teve aumento aí dos impostos, isso aí começa a incentivar e o mercado vai se adequando e consegue se recuperar rapidamente. Claro que a gente vale a observação que em relação à crise da pandemia,
Talvez a gente ainda não tenha todos os impactos de longo prazo dela, porque pode acontecer outras coisas. Além disso, a gente tem, na sequência, a guerra da Ucrânia, né, que impacta também, então a gente dá uma separação aí, talvez a gente dá um corte que não necessariamente a gente deveria, não consegue ter uma separação tão boa, né, principalmente por impacto inflacionário, mas os governos aí estão mantendo uma forma de comunicação bem aberta. Outro ponto importante, os bancos, né, hoje, a gente até fez um vídeo sobre isso, falando sobre o índice de Basileia. Os bancos hoje utilizam e são cobrados por um índice de Basileia mais adequado, que garante aí uma efetiva liquidez deles sem tantos riscos. Na época que a gente teve aí as corridas para poder tirar o dinheiro dos bancos, o governo acabou não conseguindo socorrer de forma adequada, e aí os bancos quebraram. A gente teve agora na pandemia, né, lá nos Estados Unidos mesmo, um banco foi socorrido, e se não tivesse sido socorrido, provavelmente a gente teria uma crise sequencial ali que vai em cascata. A gente teve aqui no Banco do Brasil, aqui em bancos no Brasil, né, na verdade em financeiras, intervenções em duas financeiras aqui, né, do Banco Central, e aí colocando elas, travando elas, né, e não colocando elas fora de operação. Então são situações que a gente vai acompanhando. Outro ponto também que a gente tem que entender como que saiu da crise, né? Se a gente pegar as taxas de emprego, começou a aumentar em preparação para a Segunda Guerra Mundial, né? Isso é um ponto importante também, que aí começou a aumentar os gastos do governo e aí tirou a economia lá dos Estados Unidos na recessão, mas foi o governo emitindo dinheiro. Claro que tem dívida, tem tudo, mas a gente até fala muito isso ao longo do tempo, que a economia dos Estados Unidos é muito baseada no poderio militar, né? E aí mostra, inclusive, o porquê disso. Também vale a gente lembrar que essa grande depressão que a gente teve foi o que ajudou o Hitler a chegar no poder, né? Então, para você ver como é que uma depressão pode ser muito ruim, né? E aí teve a Segunda Guerra Mundial, e aí mais crise, e aí volta, vai poderio militar crescendo e a gente tenta recuperar. Então, assim, todo esse cenário a gente consegue enxergar no seguinte, né, que é a grande pergunta que eu fiz e que eu queria responder, né, eu até fiz num grupo que eu participo. A minha pergunta era se o mundo está mais preparado para crises hoje ou a pandemia que foi mais fraco em termos de impacto econômico, né? E para mim, apesar de que a maioria do grupo não soube opinar, mas os que soube, alguns, né, e aí a gente pega aí quase 30%, 40% aí falando que o mundo está mais preparado e outros falando que foi mais fraca a pandemia. Mas, de forma geral, para mim, o mundo realmente está mais preparado. E ele está mais preparado a partir do momento que as instituições financeiras possuem mais regras de salvaguarda, mais contingências. A gente também fez um vídeo sobre contingências, é impressionante, né? Tudo é interligado. A gente fez, então, a gente tem mais momentos que a gente consegue travar os problemas, entender os problemas e evitar que eles se escalem, né? Porque a maioria das crises são, de forma geral, previstas. A da pandemia não foi tão prevista assim, principalmente na escala que foi, mas ela foi bem contornada, né, de forma geral. E também a gente consegue enxergar claramente como que algumas políticas feitas no passado, como tabelamento de preços, que não ocorreram aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, ajudaram a não ter um impacto tão grande no PIB, mas quando a gente pega um tabelamento de preço que ocorreu na Argentina, por exemplo, a gente viu a crise que ficou lá. Então, talvez o mundo hoje tenha sido mais preparado justamente por conta de erros do passado, né? E aí os economistas estudam os erros do passado e a ideia é não repeti-los. Então, talvez isso, juntamente com a comunicação que está cada vez melhor, né? Então a gente sabe efetivamente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos nesse mesmo instante, e enquanto lá no passado, em 1929, para chegar a crise aqui no Brasil, para a gente saber que lá tinha estourado, né? Ou seja, quem estava indo comprando
deve ter demorado uns 2, 3 dias, né? Se a gente pegar aí, voltar uns 30, 40 anos atrás só, a gente 29, já estamos falando de quase 100 anos atrás, né? Mas se a gente voltar uns 30, 40 anos atrás, para a gente poder fazer uma ligação para o Rio de Janeiro, demorava quase 12 horas, né? Então era muito grande. Então é isso que a gente tinha que pensar. O mundo está mais preparado e isso é muito importante para a gente ter evoluções daqui para frente. Mas pensa um pouquinho nisso e deixa aqui no comentário se você realmente acha, se você consegue concordar comigo, né, que o mundo está mais preparado a partir desses pontos que eu estou trazendo para vocês, ou se você ainda assim acha que tem um pouco questão aí que a crise foi um pouco mais branda agora em termos econômicos, tá, pessoal? A gente não está falando em outros termos, apenas termos econômicos. Então deixa aí no comentário para mim e vai ser bem interessante, a gente debate um pouco mais sobre isso. E em outras oportunidades a gente traz outras reflexões aí para vocês. Até a próxima.